Bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Ainda bem que o Marcelo estava falando de perdão, espero que vocês nos perdoem o atraso. Verdade? Foi combinado, né? Também. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de Jesus, Kardec e a ciência. É um tema assim bastante amplo. Nós vamos tentar fazer um resumo, mas que certamente é importante para o espírita, porque sabemos todos que a doutrina espírita é a fé movida pela razão. Não é? É uma revelação que também irá se justificar por outras revelações, e a ciência na Terra é também uma revelação dada pela espiritualidade maior para o nosso entendimento, para a nossa compreensão a respeito das coisas do nosso mundo. Certamente a ciência, de modo geral, ela não é materialista, ela é neutra. Materialistas são alguns cientistas que a compulsam, mas as ciências, através da doutrina espírita, junto com a doutrina espírita, vêm dar uma visão ampla a respeito do assunto, não é? Porque o espiritismo não tem medo da verdade. O espiritismo se comprova, irá se comprovar para algumas pessoas através também dos métodos científicos, não é? Allan Kardec dizia que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E o aspecto científico do espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. De modo que a ciência espírita é uma ciência de observação, é uma ciência que se remonta às causas, e a ciência convencional remonta-se aos efeitos. Mas existiu uma época da humanidade em que as ciências se desvincularam dos aspectos espirituais, como que tiveram um desentendimento, porque em uma determinada época qualquer pensamento que se tivesse fora dos dogmatismos do poder temporal da época era considerado herético. Isso fez com que as ciências, o pensamento científico, se desvinculasse das questões espirituais. Foi uma época em que demonstrou também que o homem não estava preparado para a fé raciocinada desta forma, não é? Mas, como o tempo é amigo de todos nós, certamente com o passar dos anos, com o passar dos séculos, hoje nós temos já muitas pesquisas, muitos trabalhos referentes àquilo que o Espiritismo já prega. Depois nós vamos ver por quê. Mas primeiro vamos falar a respeito da desvinculação que aconteceu entre a ciência e a parte espiritual. No dia 17 de fevereiro do ano de 1600, na Praça das Flores, no centro de Roma, um homem de aparentemente 48 anos, 49 anos, ardia na fogueira. Ele era Giordano Bruno. Giordano Bruno falava a respeito da teoria do heliocentrismo. Ele era contra a teoria do geocentrismo, que quando se falava, no caso a igreja falava, que a Terra era o centro do universo. Como eles dominavam a Terra, naturalmente eles queriam dominar também o universo. Não é pouca coisa isso, não? Mas era a teoria que se tinha na época. E Giordano Bruno, sem sequer uma luneta, sem sequer um telescópio, trazia essas teorias, seguindo aquilo que ele trazia em sua bagagem espiritual, pelas vias intuitivas, pelas vias mediúnicas. Ele realmente contestava essa teoria. Ele era calvinista, ele era reencarnacionista, era um homem sério, um sério candidato a ir à fogueira, realmente, né? E ele realmente foi. Sua língua estava transpassada por um prego e presa a uma haste de ferro para que ele não pronunciasse mais nenhuma blasfêmia contra o poder temporal. Eram assim que os cientistas eram tratados. Os homens de pensamento livre conseguiam alçar voos maiores do pensamento
e procurar entender a natureza das coisas. Não era possível ter um pensamento, e os cientistas da época eram mais ou menos como alquimistas, não podiam passar daquilo, não podiam contestar as coisas que se falavam pelos dogmas. No ano de 1600 surge então Galileu Galilei. Galileu Galilei, a partir de uma pequena luneta aperfeiçoada por ele mesmo, ele conseguiu acrescentar mais lentes, acrescentou mais ângulo às lentes e fez com que ele pudesse criar o primeiro telescópio já criado no mundo, Galileu Galilei. Galileu Galilei, então, observou Júpiter e viu que em torno de Júpiter ele conseguiu constatar 6 luas, gravitavam em torno de Júpiter. Ele também falava a respeito da teoria que Giordano Bruno falava, a teoria do heliocentrismo, que a Terra gravita em torno do Sol. Ele publicou, por exemplo, uma obra chamada Teoria sobre 2 principais sistemas. Foi quando o Papa Urbano VIII, vendo estas teorias, chamou Galileu Galilei para sentar-se na cadeira da Inquisição. Quando ele sentou-se na cadeira da Inquisição, naturalmente ele se lembrou de Giordano Bruno e teve que voltar atrás em sua teoria provisoriamente, ficando em prisão domiciliar até o final da existência. Ele não foi para a fogueira, mas ficou em prisão domiciliar. Quando ele estava quase desencarnando, ele voltou de novo com a teoria. Estava por desencarnar mesmo, né? Então ele voltou com a teoria, não era verdade aquilo que você tinha falado lá, né? Isso realmente, esta obra publicada por ele é uma obra que trazia um personagem chamado Simplício. E aquele personagem Simplício, o clero achou que era uma sátira do Papa, né? Por isso, uma das razões que ele foi sentar-se lá na cadeira da Inquisição. Então, é uma das razões que a ciência se afastou, né? Porque os desmandos eram tão grandes na Idade Média, mas tão grandes, que não se podia ter um pensamento maior, não é? Mas o mesmo Galileu Galilei retornou no livro A Gênese, depois através do Espiritismo, através da mediunidade de Nicolau Camille Flammarion, no capítulo Uranografia Geral, que está na Gênese. É o mesmo Galileu Galilei, já era espírito mesmo, ele podia falar o que ele quisesse, né? Não teria problema nenhum. E aconteceu realmente isso. Ele fala, por exemplo, nesse capítulo Uranografia Geral, sobre a teoria da relatividade 50 anos antes de Einstein. 50 anos antes de Einstein ele fala a respeito da teoria da relatividade. O tempo não é uma sucessão de coisas transitórias, de acordo com o ponto de vista do observador. É a teoria da relatividade que Galileu Galilei está falando. Mas a doutrina espírita, do modo geral, ela comprova a sua mensagem através de vários pontos que a ciência só hoje está vendo. Por exemplo, no livro 2000 Anos, de Emmanuel, fala a respeito de um escravo que é pintado de cal, uma espécie de cal em seu pé. Não é? Muitas pessoas estranharam isso. Por que esta mensagem? Por que ele traz essa mensagem psicografada? Hoje, a paleontologia, somente há 5 anos atrás, 5 anos, eles descobriram que os escravos que eram indisciplinados eram pintados no pé com cal. Coisa que a mediunidade de Chico Xavier já trouxe há quase 50 anos. Outra coisa que Chico Xavier trouxe através da mediunidade, comentamos ontem lá no nosso lar, comentamos ontem a respeito de Calderaro, que falou sobre a questão da mente em relação ao espírito, da mente em relação ao cérebro físico, que é um patamar de 3 andares, né? O andar básico, o andar primeiro, são os automatismos. Calderaro explicando para André Luiz, né? A parte baixa do cérebro são os automatismos. A parte intermediária ali
são as conquistas atuais, a parte superior do cérebro em relação ao espírito, porque nós sabemos que o cérebro é um instrumento do espírito, né? É o superconsciente, coisa que o homem ainda não utilizou, está guardando a evolução do ser humano. Usamos de vez em quando temos um pensamento um pouco mais elevado, dá um pequeno relampejo ali no superconsciente. Fica mais ou menos nessa parte dos lobos frontais aqui, não é? Gozado que a ciência, os neurocientistas falaram a mesma coisa. Falaram que dividiram também em 3 partes. A base, os automatismos, a base central, eles falavam que é o inconsciente, e a parte superior, as repressões culturais. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, falou a mesma coisa também. É o id, o ego e o superego. Então, aí fundou-se a Sociedade Internacional de Neuropsicanálise, a partir desta teoria que André Luiz havia falado há 50 anos. Para um menino pobre, um menino semi-analfabeto, Chico Xavier, que não tinha sequer o 4º ano primário, através de sua psicografia, ele antecipou isso que os neurocientistas conhecidos no mundo inteiro falaram agora, recentemente, no 2000, 2002, 2003. Então, aí nós começamos a observar realmente a doutrina espírita é a ciência de observação. É aquela ciência que acompanha, está caminhando lado a lado com as descobertas do ser humano. Por exemplo, Allan Kardec, em sua época, não pôde se aprofundar muito nas questões das colônias espirituais. Não se tinha conhecimento científico na época para comprovar isso. Se ele fizesse, ou se a espiritualidade fizesse isso, poderia parecer uma ficção científica, poderia parecer uma fantasia. Então, muito sabiamente, os espíritos aguardaram o conhecimento do ser humano para poder revelar mais coisas. Porque o que caracteriza as revelações é exatamente isso, adapta-se à época que o homem está vivendo. A partir do momento que nós conseguimos descobrir mais coisas, ter mais conhecimento, eles foram revelando mais coisas. Kardec falava dos mundos habitados na sua época, ele falava a respeito dos campos de convivência, dos lugares que os espíritos... Mas não se aprofundou muito nessa questão. Porque na época de Allan Kardec, a física era a física linear, era a física de Newton. Com o passar do tempo, foi descortinando a física da relatividade, né, da questão do espaço-tempo, foi descortinando a física quântica, as multidimensões, as várias manifestações da matéria, e, curiosamente, uma física é separada da outra. Né? A relatividade em relação à quântica são 2 linhas de pensamento. Mas se nós olharmos do ponto de vista espiritual, vamos ver que elas se unem nessa questão da vida espiritual. Então, por exemplo, hoje em dia já se pode falar a respeito das frações do espaço-tempo e também das multidimensões, das várias manifestações da matéria. Aí nós começamos a entender o seguinte, que a vida social do mundo espiritual, ela existe em vários níveis vibratórios. Em vários níveis vibratórios. Vocês se lembram o que fala a doutrina espírita no livro dos Espíritos a respeito do fluido cósmico universal? Não é? O fluido cósmico universal é a matéria básica. É como se fosse o hálito de Deus. É a partir dali que tudo se forma. Porque o universo, segundo os espíritos da codificação, é formado de Deus e inteligência suprema do universo. Espíritos e matéria. Então a matéria ela é agregada, vamos dizer assim, de acordo com o tempo do observador, de acordo com o nível do observador, o ponto de vista do observador. Isso acontece dessa forma. Por exemplo, essa matéria que nós estamos vendo aqui é uma agregação do fluido cósmico universal. Ela foi modificada pelos homens, foi cortada, foi trabalhada e tal, mas a matéria básica é uma agregação de partículas. Este mundo que nós estamos vendo aqui, todo o material, ele é uma agregação de energia, uma agregação de partículas, nesse ponto de vista que nós estamos aqui. Nosso perispírito é também uma agregação de partículas.
é também derivado do fluido cósmico universal, nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico também. Tudo provém do fluido cósmico universal, que é moldado de acordo com o ponto de vista que nós estamos aqui. Agora a questão do perispírito é muito interessante. Nós sabemos que o perispírito, por si só, ele não pensa. Ele obedece às matrizes evolutivas do próprio espírito. Então, por exemplo, conforme o espírito vai evoluindo, o perispírito vai se tornando mais sutil, porque tem menos moléculas materiais, e tornando-se mais sutil, ele pode habitar mundos mais sutis, esferas espirituais mais sutis, que circundam o planeta. Então, por exemplo, quanto mais evoluído o espírito, ele abrange, ele sai daquelas linhas mais densas do umbral e consegue atingir as colônias mais sutis, à medida que ele evolui. À medida que evolui. Isso explica a questão dos ambientes espirituais que nós vivemos. Outro fator é que, como por exemplo, a Terra é um grande magneto, não é? Nós estamos aqui com toda a matéria agregada do nosso ponto de vista. Quando nós desencarnamos, nós vamos para as esferas espirituais. E como é que se explica as esferas espirituais? Isso é explicado pela física também. Foi constatado que em torno de um magneto, através da energia gravitacional, a luz e o tempo fazem uma curva, juntamente com as partículas. Certo? Então, por exemplo, a luz que está em ondas, transforma-se em partículas. Está em partículas, transforma em ondas. E faz uma curvatura em torno do magneto. E com o raio mais aberto tem outra agregação de partículas. Então aí justifica, por exemplo, a questão das colônias espirituais. Como é que existe matéria no mundo espiritual? Existe matéria do ponto de vista deles. Um ponto de vista diferente do nosso. Espíritos especializados em formar colônias, por exemplo. Em formar ambientes, da mesma forma que existe na Terra os engenheiros, os arquitetos, que antes de colocarem no papel, colocam na mente. Né? Primeiro eles pensam, depois colocam no papel. No mundo espiritual eles pensam e plasmam. Porque a matéria, nós sabemos as moléculas como são, né? É prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons no mundo espiritual são partículas. Diferentes, uma constituição diferente da nossa. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. No rodapé, nota do autor espiritual. Lá está escrito, no mundo espiritual, elétron é partícula. Então a agregação é completamente diferente da nossa aqui. Por isso que é possível, através do eletromagnetismo, emanado pelo pensamento, plasmar as coisas do mundo espiritual. É assim que ocorre. Né? Aí a questão, quando nós vemos assim, que essa questão do espaço-tempo, o tempo para o mundo espiritual também é diferente. Eu me lembro de uma mensagem recebida por Chico Xavier, de um menino que havia desencarnado de acidente, escrevendo para sua mãe. Então ele escreveu assim: antes que as ferragens me agredissem, apareceu-me o vovô X e me retirou do corpo, de modo que eu não senti dor. Olha que coisa interessante. Um acidente é uma coisa muito rápida, né? Certo? Um átimo de segundo. Antes que as ferragens o agredissem, parece que o tempo dá uma freada. Foi lá o vovô e o retirou do corpo. Porque o tempo no mundo espiritual é diferente. Como a agregação de partículas é diferente, as leis da física funcionam em outro tempo, naquela questão da vida espiritual. Então, o Espiritismo, através das ciências contemporâneas, consegue ser, vamos dizer assim, não que ele necessite, mas justificado em suas revelações dadas há muito tempo, dadas, por exemplo, na época de Kardec. O fluido cósmico universal que os espíritos falam, hoje os cientistas falam que é o éter cósmico, que também tem a mesma função que os espíritos falaram, os espíritos da codificação falaram, que é formar as coisas que nós vemos.
plasmar as coisas que nós vemos, agregar partículas. Então isso é fascinante, não é? Porque mostra que a vida é muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. E outras coisas que a doutrina fala, como por exemplo a imortalidade, hoje está sendo feito pesquisas muito grandes a respeito disso. A respeito da teoria de quase morte. Não é? Pessoas que quase desencarnaram e ao retornarem relatam as mesmas coisas. Hoje um cientista alemão, não me veio o nome agora à memória, mas ele saiu até na internet isso, ele provou cientificamente a imortalidade. E ele não tem nenhuma ligação espiritualista, espírita, ele não tem quase religião. Mas ele provou cientificamente a questão da imortalidade. Né? Mas não precisava tanto, né? Era só ir lá no Chico Xavier e se comprovaria rapidamente a imortalidade com uma mensagem, não é? 75 anos de mediunidade, 40 mil mensagens particulares, com 100% de acerto, está provada a imortalidade. Não precisava de grandes laboratórios para isso. Essas pessoas que relataram as experiências de quase morte, todas relatavam um túnel, relatavam luzes, não é? Certo? Alguns cientistas materialistas falavam a respeito de alucinações nos receptores da morte, né? A pessoa quando ia desencarnar tinha alucinações, tinha isso, tinha aquilo, mas é uma teoria incompleta, né? Porque eles não sabem explicar como o avô da pessoa vem pelo túnel e fala, não, pode voltar que não é o seu momento ainda. Faltou eles explicarem isso, fugindo da resposta, né? Mas hoje em dia já está se comprovando a questão da imortalidade. Porque essas pessoas quando elas retornam com a memória do que eles viram. Então, provando que a pessoa conserva a memória depois, fora do corpo físico. Relatam o diálogo dos médicos, relatam o que os parentes conversaram, relatam parentes que eles não conheceram, avós, avós, e acertam. Então, tudo isso foi levado à pesquisa e está sendo realmente comprovada a imortalidade. Uma coisa que o Espiritismo é uma base fundamental, uma das bases, um dos pilares do Espiritismo, né? A imortalidade. E a questão da pluralidade dos mundos habitados, então, isso está sendo pesquisado ardentemente pelos cientistas, né? Mas de uma forma muito grande mesmo. Gasta-se milhões e milhões e milhões de dólares pesquisando vida fora do planeta. Só que eles estão pesquisando vida semelhante à nossa. Claro, eles não conhecem ainda a vida espiritual, né? Eles semelhantes à nossa. Agora, nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, com os planetas gravitando em torno. Muitos cientistas já estão falando. A questão não é se existe vida fora da Terra, a questão é quanto nós vamos entrar em contato. Muitos cientistas já estão falando isso, não é? Porque eles estão procurando vida como a nossa, mais ou menos com a mesma tecnologia, mais ou menos porque os sinais que nós emitimos são sinais nossos, né? Planetas que estejam em relação ao seu Sol na mesma distância que nós, que podem propiciar uma vida semelhante à nossa. Mas a doutrina espírita vai além. Semelhante às esferas espirituais, nos mundos existe vida por toda parte. Todos os mundos são habitados. Todos os mundos são habitados. Em outra fração do espaço-tempo. Em outra vibração. A questão 36 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: existem espaços vazios no universo? Os Espíritos respondem: não existem lugares vazios. Eles simplesmente escapam às vossas observações e aos vossos instrumentos. Então vejam, nós temos uma ciência que para nós é muito avançada, mas ela ainda é muito incipiente, né? Em alguns aspectos. Muito incipiente em alguns aspectos. Essa questão de estar em outra vibração, em outra dimensão, né? As multidimensões, muitos ramos da ciência estão falando a respeito das multidimensões.
E essas multidimensões que estão, os nossos parentes, nossos amigos que estão na vida espiritual, e nos planetas aparentemente inabitáveis, existe vida espiritual. Isso está relatado, por exemplo, nas revistas espíritas, Allan Kardec. Isso está relatado em inúmeros outros relatos, até Emmanuel citou muitas coisas a respeito da vida em outros planetas. Aquele livro Cartas de uma Morta, da mãezinha de Chico Xavier, também relatava a vida em outros planetas. Mas os cientistas, vai chegar um momento em que eles vão ser obrigados a transcender a matéria. Porque a matéria dá respostas até um certo ponto ali. Chega naquele ponto, você está cercado de efeitos. A causa não foi descoberta ainda. Então, vai ser necessário eles transcenderem isso, terem aparelhos mais modernos, mais aperfeiçoados, para observar a vida além da matéria. Vida além da matéria. Então, por exemplo, se formos a Júpiter, nesse ponto de vista nosso aqui, nós não conseguiremos sobreviver. Viveremos, acho que, 1/10 de segundo lá. Porque tem tempestades ácidas de 400 km por hora, né? Chuvas ácidas, ventos fortíssimos, uma pressão atmosférica imensa, seríamos esmagados. Não é possível a vida como nós conhecemos. Mas aquilo que nós estamos vendo lá é só uma fração daquele planeta. Fora daquilo existe vida espiritual, como existe em torno do nosso planeta. A mesma coisa. Né? Lembra-se da escala dos mundos dados pelos espíritos da codificação, Allan Kardec? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, até o mundo de regeneração, mundos materiais. Depois do mundo de regeneração, mundos felizes, mundos divinos, já não mais. Mundos felizes já são lugares em que existe vida espiritual. E se nós olharmos, nós não vamos ver vida, do ponto de vista nosso. Então veja, a galáxia ao lado, 1 trilhão de sóis. Hoje se descobriu uma galáxia mais luminosa do universo, 100 trilhões de sóis. Então será que é por deleite dos nossos olhos isso? Não é impossível, isso seria desdenhar da inteligência de Deus, né? Seria desdenhar da inteligência de Deus. Então a vida está por toda parte. Coisas que a doutrina espírita já fala há muito tempo. E que a ciência um dia irá descortinar isso. Porque não pode descortinar sempre para um pequeno grupo. Precisa ser uma descoberta global, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente observa, os espíritos não revelam para uma pessoa só, ou não reencarna aquele espírito com aquela bagagem em um lugar só. Uma coisa que é pesquisada em um determinado lugar é pesquisado também em outros lugares do mundo. Pode observar que hoje em dia é assim. Então, quando o homem der, esse século que nós estamos aqui é o século do espírito. Nesse aqui, realmente a ciência irá chegar a essa questão da vida espiritual. Hoje se fala, por exemplo, da consciência. Que a consciência ela não é uma secreção cerebral como se pensava antigamente. Pensava-se que a consciência nossa era uma secreção cerebral. Hoje em dia já se, através da experiência de quase morte, inclusive, já se fala que não. É um outro estado do ser humano. Hoje em dia a própria ciência está encarando as perturbações espirituais de uma forma muito séria. As depressões, por exemplo, já estão chamando de doença da alma. As coisas que estão acontecendo no planeta, até sociais, já estão também sendo observadas pela ciência do ponto de vista espiritual em alguns pontos, né? Porque realmente, antigamente se pensava que a vida era uma obra do acaso. E esse acaso não existe nada ao acaso, né? Emmanuel relata no livro A Caminho da Luz uma coisa belíssima ali também, que ele fala a respeito dos engenheiros, os engenheiros do Senhor, né? Aqueles espíritos que fazem a elaboração paciente das formas aqui da Terra. Então tem espíritos de todos os tipos para todas as coisas, que são aqueles trabalhadores realmente que vão
gradativamente moldando as coisas da criação. Porque existem muitos paradigmas científicos que os cientistas não sabem descobrir, né? Eu me lembro, certa vez, em 1960, quando o Yuri Gagarin deu uma volta em torno do globo, o primeiro astronauta a dar uma volta em torno do globo, ele disse assim: a Terra é linda, é azul, mas eu não vejo Deus. Onde está Deus? Ele não conseguia enxergar Deus por causa do regime que ele seguia, da questão que ele havia tido em sua mente desde criança, né? Aquela lavagem cerebral que fizeram nele. Mas olha, enxergar Deus, nós podemos enxergar Deus talvez uma flor, uma coisa muito simples. Tá? Imagine uma flor, quanta beleza existe em uma flor, né? Parece que Deus as fez uma por uma. É uma beleza. Agora, é a maneira de enxergar. Né? Um materialista vai olhar a água do mar e vai dizer assim: é água com sal. Não é? Uma pessoa mais espiritualizada vai falar: é uma obra de Deus. Depende do ponto de vista do observador. Quer dizer, nós estamos caminhando, todos nós, para uma visão muito mais ampla, uma visão muito maior a respeito de tudo que existe. Então, o tempo está acabando, eu queria só falar a respeito da reencarnação. A reencarnação, falado a respeito sobre a doutrina espírita, vem também responder muitos paradigmas da ciência. Por exemplo, filhos criados com os mesmos pais, com as mesmas garantias, com a mesma qualidade, um tem caráter, outro não tem caráter. Um tudo que toca vira ouro, outro tudo que toca vira latão. Um tem saúde, outro não tem saúde. Crianças dotadas de uma habilidade inata, uma habilidade matemática, música, não se explica, não é? Então, é a bagagem espiritual vinda de outras existências. E outras tantas coisas que nós poderíamos falar a respeito da ciência como revelação para a revelação espírita, acompanhando, lado a lado. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês. Vamos raciocinar e agradecer muito a Deus por estarmos diante da fé raciocinada. Isso é maravilhoso. Antes o homem não poderia alçar voos em seu pensamento, e conforme a lei de liberdade que está no livro dos Espíritos, o Espírito goza de liberdade pelo pensamento. Hoje nós podemos raciocinar a nossa fé. Olha que beleza, que maravilha isso, não é? Gostaria de encerrar com a prece do agradecimento recebida por do Espírito de Amélia Rodrigues, recebida por nosso irmão Divaldo. Vamos lá então. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite,
os que não cantam de dia, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados, e eu posso bailar. Oro por eles, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se estilar em uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de um filho, de um irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei. Pelo contrário, direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela vida querida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A mensagem psicografada. Então, com essa mensagem, nós vamos considerar como sendo uma prece de encerramento. Tá bom. Então, assim que ele terminar a mensagem, sempre estaremos, então, dispensados e agradecendo a todos pela presença aqui hoje. Ok? Quem tiver interesse, o Maior já escreveu vários livros, né? Ele vai estar depois à porta para quem quiser que ele autografe, ele fica à disposição, tudo bem? Senhor, auxilia-nos a compreendermos a verdade como fonte imorredora de Teu amor. Em todos os parâmetros da inteligência humana, poderemos reconhecê-lo dentro do progresso que todos necessitamos, em todas as esferas em que existe vida. Auxilia-nos, portanto, a vencermos o nosso orgulho descredor, nossa ignorância agressiva e a vaidade que cria ilusões, para que, libertos de nossas mazelas, nos libertemos de nossa visão obtusa e enxerguemos a vida como a bênção maior que nos cerca por todos os lados. Que estejamos atentos ao conhecimento que verte do alto, amparando-nos em nossas necessidades de crescimento. Assim seja, Natanael.